Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. E eu vou contar pra vocês como eu fui aprovada em medicina em apenas 3 meses. Bem, vou contar um pouco de como aconteceu o processo até eu chegar na aprovação. Eu tinha acabado de me formar como cirurgiã dentista, e aí eu tive mais ou menos uns 6 meses de tempo até ser chamada no concurso público, que eu tinha sido aprovada. Então, nesses 6 meses eu pensei, eu sempre quis medicina, sempre foi meu sonho, então eu decidi voltar a estudar. Aí eu me inscrevi no vestibular da minha cidade, da Universidade Estadual da minha cidade, uma universidade pública, e eu comecei a estudar em setembro, e a prova era em novembro. Então eu tinha muito pouco tempo, só que o que eu entendi, quando eu fui tentar o vestibular, como eu já tinha passado no concurso público, como eu já tinha passado na residência, eu entendi que a partir do momento que você aprende a estudar certo, tudo se torna mais fácil. É como se aprovar fosse apenas um processo para você chegar até lá, e não algo que fosse impossível. Então, o que eu fiz? Eu montei um cronograma, eu imprimi um calendário, né? Imprimi um calendário dos 30 dias de setembro, 31 dias de outubro e os dias de novembro. Aí, o que eu fiz? A cada dia que passava, eu ia riscando, porque isso me ajudava a saber o tempo, os dias que faltavam até a prova. Isso me ajudava a não procrastinar. Então, a primeira dica que eu posso dizer pra vocês é isso. Imprimam, façam uma espécie de cronograma, mas na verdade é um calendário que você vai ficar marcando todos os dias que for passando. Isso vai ajudar você a ter foco. Você sabe que tem pouco tempo ali que falta pra você fazer a prova e que nesse pouco tempo você tem que dar o seu melhor. Então, basicamente, eu deixava lá na minha parede, olhava todo dia e via quantos dias faltava até a prova, até a minha aprovação. Isso vai te ajudar a também não se sabotar, tá bom? Porque o tempo é curto. Se qualquer dia, na verdade, qualquer hora que você desperdiça não estudando, vai ter um custo, vai ter uma consequência. Então, basicamente, é isso. Outro aspecto que eu sempre costumo falar pra todo mundo, pra qualquer pessoa que pensa em começar a estudar, é que quem passa não é o mais inteligente. Quem passa é o mais preparado. Então, você tem que estar preparado para a prova, tem que estar preparado para a banca. Então, uma indicação que eu dou é, independente do edital que você for fazer, da prova que você for fazer, estude a banca. Estude como essa banca cobra, como as questões são feitas. No caso do vestibular da minha cidade, a banca era a Cotec. E eu sabia como é que a Cotec funcionava. Então, eu baixei provas antigas, eu olhava a questão do gabarito quando eles disponibilizavam o gabarito extraoficial e depois o após recursos. Isso é muito interessante porque vocês precisam saber se a banca da qual vocês vão concorrer ali para a prova, se é uma banca que ela tende a ouvir os recursos, tende a anular a questão, a modificar as respostas das questões, ou é uma banca que ela não tá nem aí, ela nem te ouve. Por exemplo, a banca do Enem. A banca do Enem, ela praticamente não se importa se você vai entrar com recurso ou não, na verdade nem pode entrar com recurso. Então é muito interessante que você saiba isso, saiba como é que funciona. No caso da minha banca, por exemplo, eu sabia que é uma banca que ela tende a anular muitas questões, que ela tende a modificar as respostas. E por que isso é importante? Por exemplo, quando você estiver fazendo uma questão e você vê que tem 2 respostas certas, ou na verdade não tem nenhuma resposta certa. Se for uma banca que você sabe que não anula a questão, que é difícil, que é aquele gabarito e pronto, na hora de você marcar, marque a que tem mais a ver, a que parece ser a mais correta, porque por via das dúvidas pode ser que você acerte. Outra dica que eu posso trazer pra vocês é: comece estudando pelo que você sabe mais. Então, como é que eu indicaria pra vocês? Por exemplo, eu tinha 3 meses pra estudar pra prova. No primeiro mês, eu deixei pra estudar todas as matérias que eu tinha facilidade. Então, tudo que você tiver facilidade, que você já sabe de certa forma, deixe pra estudar no início. Primeiro, isso vai te ajudar a você manter a constância. Então, tudo a gente precisa adaptar o nosso cérebro para ele se acostumar a determinada situação. Então, é muito mais fácil você estudar por algo que você gosta, por algo que você já tem uma certa aptidão, que você já tem um certo conhecimento, do que estudar por algo que você tem uma certa aversão. Então, quando você começa a estudar por algo que você, de certa forma, gosta, o seu cérebro ele vai se adaptando a estudar, ele vai se adaptando com a rotina. Para quando chegar aquela disciplina que você não gosta, que você não tem facilidade, o seu cérebro já vai estar acostumado a estudar. Então, vai ser muito mais fácil e vai diminuir, digamos que vai diminuir a capacidade que você vai ter de procrastinar, tá bom? Então, basicamente, na hora de fazer o cronograma, coloque ali os primeiros meses ou as primeiras semanas para estudar matéria que você tem facilidade e as últimas semanas para estudar matéria que você tem mais dificuldade. Inclusive, deixe um maior tempo para matérias que você tem mais dificuldade do que você tem menos. Outra coisa que é muito importante você não precisa saber tudo a fundo.
Ah, Dani, mas eu quero passar em medicina. Eu preciso saber cada detalhe, profundamente, tudo que vai cair tudo sobre aquele assunto. E não é assim que funciona. É igual eu falei, vocês têm que entenderem como a banca ela cobra. Por exemplo, vão ter bancas que vai cobrar coisas mais superficiais, tem bancas que vão cobrar coisas mais profundas. Então você tem que estudar de acordo com o que a banca cobra. Se a banca cobrar em determinada matéria coisas mais profundas, tudo bem, você estuda. Mas o que for de superficial, que você vê que ela cobra, você vai estudar de forma superficial. Eu até, às vezes, considero que você não vai nem estudar, você vai decorar a matéria. E tá tudo bem. Você não tá estudando para virar professor, para virar mestre naquela disciplina, não. Você tá estudando para passar. Então, se for para decorar aquela matéria, tudo bem. Desde que você lembre dela na hora da prova, é isso que importa. E outra questão também que eu sempre considero interessante é você estudar de forma intensiva. Então eu acho muito melhor você estudar em poucos meses para a prova do que estudar, por exemplo, 1 ano, 2 anos. Por que isso? Quanto mais recente você estudar alguma coisa, é mais fácil de você lembrar. Então não adianta você ficar 2 anos estudando uma disciplina para quando chegar a prova você nem lembrar de tanto tempo que faz que você estudou. Então, estude de forma intensiva. E quando eu falo de forma intensiva, você vai abdicar de Netflix, você vai parar de mexer em rede social, vai deixar de sair com os amigos, é assim mesmo que funciona. Você vai ter que abdicar de todos os seus hobbies, digamos assim, durante um certo período de tempo. E se você for ver, é um tempo curto para você conseguir chegar no seu objetivo, na sua tão sonhada aprovação. Então, coloquem isso em mente. Nada de equilíbrio. Eu vou equilibrar minha vida social com os estudos. Não, não vai ter equilíbrio. Você tem que se tornar obcecado por aquilo. Você vai colocar um determinado período de tempo, que seja 3 meses, igual foi o meu caso, 4 meses, 6 meses. Coloque esse tempo e estude igual um louco. Estude de forma interrupta, digamos assim. Ainda mais se você for uma pessoa que mora com os pais, que não trabalha, que tem todo o tempo do mundo, então gaste esse tempo para estudar. E por último, é você saber o tipo de estudante que você é. Então, por que isso é tão importante? É importante na hora de você escolher o cursinho que você vai fazer. Ah, Dani, eu não tenho condições de pagar cursinho. Será que dá para eu estudar sozinho? Dá. Dá super para estudar sozinho e dá para passar mesmo sem nenhum apoio, desde que você entenda como você funciona. O que eu quero dizer com isso? Você estuda melhor em grupo ou sozinho? De que forma você absorve mais? Assistindo videoaula? É por PDF? Escrevendo? Falando com outra pessoa que você aprendeu? Qual é a forma que você mais absorve, que você mais aprende? Então, determine primeiro isso, antes de, por exemplo, decidir o melhor cursinho da cidade. Por exemplo, eu aprendo muito mais de forma online do que presencial. Então, não adiantaria eu me inscrever, me matricular no melhor cursinho da minha cidade, se só de sentar na cadeira e ficar vendo lá o professor falando, eu não ia conseguir absorver nada. Eu precisava de videoaula porque eu gosto de voltar ao vídeo, eu gosto de pausar, anotar o que eu estudei. E outra coisa que sempre me ajudou muito é pesquisar, a pesquisa ativa, pesquisar o que ficou de lacuna naquela matéria que eu estava estudando. Por exemplo, eu estava estudando sobre química, sobre compostos orgânicos. Aí estou lá assistindo a aula, aí depois que eu assisti a aula, eu terminava, respirava fundo e repassava toda essa aula na minha cabeça. Então, quando eu repassava, eu gostava de lembrar os detalhes. Aí quando chegava a determinado ponto que eu pensava assim, nossa, era o que mesmo isso aqui? Aí em vez de eu voltar para a videoaula, que geralmente é muito extensa, e eu ficar lá procurando, eu ia no Google e pesquisava sobre tal coisa. Aí fazia aquela pesquisa ativa, entendia o que significava aquilo que eu estava procurando e eu fechava essa lacuna e conseguia realmente sedimentar o conhecimento. Então, eu sempre tive muito essa mania de repensar, de repetir. Às vezes, no momento de descanso, por exemplo, eu ficava 2 horas seguidas estudando. Aí, no momento de descanso, em vez de eu mexer no celular, em vez de eu ia fazer outra coisa, e fazer uma caminhada, por exemplo, eu ia tomar café e enquanto eu tomava café, eu ficava repensando tudo que eu estudei. Aí, quando eu via que tinha uma lacuna, tinha alguma coisa que eu não entendi direito, eu ia lá e já pesquisava. Isso aí me ajudava demais. Então, eu gostava de repassar e às vezes eu até falava sozinha comigo mesma, como se eu estivesse explicando para alguém. Isso ajuda muito a sedimentar o conhecimento. Então, basicamente é isso. Eu lembro que em agosto do ano passado, eu começava a falar, acho que não vai dar mais tempo, a prova é em novembro. Eu não estudei nada ainda, outras pessoas estão estudando desde janeiro, como é que eu vou passar se eu nem comecei a estudar? Aí eu ia procrastinando. Aí chegava o final de agosto, eu pensava a mesma coisa. Eu falei, opa, se eu não começar em nenhum momento, eu nunca vou estar preparada. Então eu vou começar. Comecei em setembro e eu continuei até novembro. E eu fui aprovada. Então, o que eu posso dizer pra vocês é, não desistam. Ignore quem começou desde janeiro, quem começou já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos na estrada. Apenas foque no seu objetivo, esqueça quem está concorrendo com vocês, que vai dar certo. E mesmo se não der, você tenta de novo. Mas a minha maior indicação pra vocês é isso. Estude de forma intensiva. Não precisa ficar ali 1 ano inteiro estudando. Inclusive, se você está num cursinho, seja presencial ou online, você está há mais de 2 anos nesse cursinho, significa que alguma coisa está errada.
alguma coisa está errada. Ou você não está aprendendo da maneira correta, seja por sua causa, ou porque o método de ensino deles não bate com o seu. Então, reavalie isso, tá bom? Porque muitas vezes, por mais que muitas pessoas digam que é o melhor cursinho, é a melhor forma de aprender, é estando ali, para você não funciona. Então, você se autoconhecendo vai facilitar muito o seu processo. Lembre-se, se você está há mais de 2 anos no mesmo cursinho, no mesmo lugar, tem alguma coisa que precisa ser mudada aí. E você mudando isso, eu tenho certeza que sua aprovação vai chegar.